Queridos, a nossa 10ª conferência teológica está chegando. Todos os anos ela acontece, as conferências teológicas acontecem, ou aconteciam, né? Pelo menos ali por volta do mês de agosto. Me parece que a última foi em setembro, e este ano será em outubro. Nós queremos firmar todo mês de outubro, a cada ano, a conferência. 10ª conferência teológica, olha o tema: Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica, redescobrindo a graça em meio à apostasia. Então vai ser uma conferência maravilhosa, acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro deste ano. Lembrando que dia 17 é uma sexta-feira, e portanto vai acontecer a abertura no dia 17, sexta-feira, às 19h30. No dia 18 de outubro, sábado, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19h30. Portanto, 2 reuniões no sábado, e no domingo, dia 19 de outubro, pela manhã, às 9 horas da manhã. Vamos nos planejar, queridos, será uma grande bênção. Tenho certeza que todos que têm acompanhado as conferências têm sido profundamente edificados. Sempre uma palavra com um teor muito forte, muito abençoado. Verdades bíblicas são apresentadas de maneira clara, num caminho hermenêutico seguro, em que a própria palavra ela produz o sentido e o seu significado, que nos ensina a vontade de Deus. Eu quero aproveitar e quero ler aqui uma pequena sinopse que nós fizemos dessa conferência, tá? Como o título é O Espelho da Atual Igreja Cristã Evangélica, a ideia do espelho é que o espelho, ele, diante de um objeto, ele terá aquele objeto refletido nele. Então, por meio da carta aos Gálatas, diante das igrejas da Galácia, vemos hoje aqui refletida, por meio da carta, a mesma igreja, ou as mesmas características de apostasia das igrejas da Galácia, sendo reproduzidas e repetidas nos dias de hoje. Diz assim, olha: assim como por um espelho, um dado objeto tem a sua imagem identicamente refletida, assim as igrejas da Galácia, por meio da carta de Paulo aos Gálatas, vemos refletida na experiência atual das igrejas cristãs evangélicas o mesmo abandono do verdadeiro evangelho e o retorno às velhas práticas legalistas e tradições sionistas. Esta apostasia profeticamente anunciada consiste na pavimentação de um caminho que as conduz de volta às obras da lei como fundamento de salvação, até ao reestabelecimento de ritos e parafernálias necessárias à sustentação da fé, tais como vale do sal, óleos ungidos, água benta, rosas consagradas, lenços e coisas do gênero. Necessário é despertado o fascínio e brilho da religião apóstata. A epístola de Paulo aos Gálatas ser-nos-á eficaz remédio. Amém, queridos? Então, eu peço que os irmãos não somente se preparem para essa conferência, se programando, para que nenhum evento seja marcado para essa data, dia 17, 18 e 19 do mês de outubro. Não marque compromisso. Se você, porventura, trabalha por escala, faça o possível, desde já se planeje para que você esteja aqui os 3 dias. Se a igreja toda aqui estiver presente, e então cada um de nós convidarmos uma pessoa que você trouxer, já será de grande ajuda espiritual para elas próprias, certamente, e também para o reino de Deus. Então, coloca no coração o intento, o desejo, a disposição de trazer alguém. Peça a Deus, ore ao Senhor. Senhor, quem eu vou convidar para esta conferência? E aí se propõe a ir buscar a pessoa. Faça todo possível para que essa conferência possa render o maior número de frutos possíveis para o reino de Deus. Tá ok, pessoal? Além disso, orem. Ore pela conferência, ore pelo pregador, ore pelas mensagens, ore pelo tempo, ore por tudo para que o Senhor da glória possa nos conceder tudo o que for necessário para o bom e melhor desempenho dessa conferência. Tá bom, queridos? Qual que é o tema que nós vamos tratar? A Arca de Noé e os animais que nela entraram. É isso? Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica, redescobrindo a graça
em meio à apostasia. Tá bom? Glória a Deus. Amados, vamos abrir a escritura no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Este é o primeiro texto. O segundo está aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, que diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém, queridos? Amados, estamos tratando já há 3 semanas, salvo engano, inclusive o pastor Josué ministrou a semana passada também, baseado neste mesmo ponto. Estamos falando acerca do evangelho eterno. É lógico que nesse momento alguém perguntará: agora tem mais essa de evangelho eterno? Vocês estão inventando mais uma. Porque é assim que as pessoas elas ouvem, né? Ao invés de voltarem os olhos à Escritura, elas julgam o que ouvem e pela sua ignorância acabam por considerar que são exageros, são invenções. Mas veja na sua Bíblia, aí no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6 e 7, em que nos mostra o que ocorrerá durante a grande tribulação. O capítulo 14, na sua própria constituição, na sua plenitude inclusive, nos fala exatamente do arrebatamento dos cristãos vencedores que abre o início da grande tribulação. E então, a partir da primeira voz, segunda voz e terceira voz, nós encontramos aí o miolo da grande tribulação, os eventos que terão lugar na grande tribulação. Aí nós temos o versículo 14, a ceifa, que será o arrebatamento. Já falamos isso em mensagens anteriores. O arrebatamento dos demais cristãos que não foram arrebatados, ou que ficaram aqui durante a grande tribulação. E por fim a vindima, que também é a colheita de todos os ímpios, não arrebatamento, mas como que o Senhor vai fazer deles os feixes para a destruição. Então veja que a primeira voz que anuncia um evento na grande tribulação diz respeito a um anjo voando pelo meio do céu. Anjo é mensageiro. Voando pelo meio do céu, não pense você que vai ter um anjo voando para bater nas asas, né? E gritando. Isso aqui é uma figura para demonstrar que haverá uma voz de mensageiros de Deus anunciando na terra numa velocidade tremenda, como que um anjo, sem nenhum impedimento, voasse pelo meio dos céus. Fala da mensagem pregada em âmbito de toda a terra, numa velocidade muito grande. De modo que o que é dito por meio deste anjo, deste mensageiro, ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, toda tribo, língua, nação. Então, durante a grande tribulação é dito que será pregado, anunciado, proclamado o evangelho eterno. E a Escritura nos concede, pelo menos, 3 faces do evangelho de Deus. Ouvimos falar em evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Lembrando que não se trata de 3 evangelhos, mas o evangelho, de modo geral, na verdade, é a solução de Deus, é o próprio Deus agindo para salvar o homem da sua condição caída e dos seus pecados. O evangelho é a boa notícia de salvação. Ora, como Deus salva essas pessoas, é declarado mediante o seu evangelho. E esse evangelho não se esgota e não se limita à pregação do evangelho da graça, que é limitada no tempo e no espaço. Por quê? Os irmãos já certamente ouviram falar que o evangelho ele foi pré-anunciado a Abraão. Está lá em Gálatas capítulo 3, que
prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, o evangelho fora pré-anunciado a Abraão. Ora, se o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, e quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver esse evangelho sendo pré-anunciado por meio da própria experiência de Abraão, ou seja, não é algo que está evidente, é algo que está implícito na própria experiência de Abraão. A vida de Abraão, desde o seu chamamento, a sua saída lá da Mesopotâmia, passando pelo rio Eufrates, atravessando, a sua peregrinação, as suas experiências com os seus familiares, com a morte do seu pai, depois quando o seu sobrinho Ló é afastado dele, depois ele é preso, depois é restaurado, com o nascimento de seu filho Ismael, seu primeiro filho, com a escrava, depois o filho Isaque com a sua mulher Sara, e depois ele levando o seu filho para oferecer sobre o Monte Moriá, fazendo aquele holocausto, colocando o filhinho, levantando o cutelo, e Deus dizendo, não mate teu filho, aqui está o cordeiro. Todos esses aspectos da experiência de Abraão constituem, na verdade, uma constelação de metáforas, que significam aspectos do Evangelho. Então, quando diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, qual é a verdade que nós temos aqui que está clara diante de nós? É que se ele fora pré-anunciado, então o Evangelho não havia sido pregado no mundo de então. O Evangelho, enquanto a pregação de salvação pela graça aos gentios, é um fenômeno próprio do Novo Testamento. É quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, é que o evangelho, outrora pré-anunciado a Abraão, é de fato anunciado ao mundo. Então, nesse sentido, o evangelho da graça, do modo como ele é anunciado no Novo Testamento, é algo que é específico a um tempo. Outros de outro tempo não tiveram acesso a este evangelho. Os irmãos entendem isso? Entenderam o que eu acabei de falar, no sentido de que o evangelho da graça, do modo como se encontra no Novo Testamento, não havia. E a grande questão e a grande pergunta é, como é que Deus alcança as outras pessoas dos outros tempos, dos outros lugares? Você já parou para pensar nisso? E olha que é certo que nós temos um conflito, e talvez até um obstáculo, para entender e aceitar isso, uma vez que nós crescemos ouvindo o seguinte, só vai para o céu os crentes. Mas os crentes não é os crentes, os que creem não. São os evangélicos. Vocês entenderam? Assim nós crescemos ouvindo, só vai para o céu, só os crentes, no sentido próprio de evangélico. E inclusive, dentre os próprios evangélicos, que são pouquíssimos em relação à população mundial de tantos tempos do passado e de todo o mundo, inclusive, dentre eles próprios ainda há aqueles que pensam que muitos deles também não vão porque não são da sua denominação. Porque digamos que a minha denominação seja daquelas bem rigorosas. E aí nós colocamos um tanto de julgo sobre as pessoas em nome de Deus, dizendo que se não fizer isso, não é salvo. Então, todos os outros ministérios, igrejas evangélicas, que não andam de acordo com essa circunstância, esse quadrado estabelecido, alguns dizem, não vão para o céu. Então, é uma salvação muito mesquinha. É muito mesquinha. Por isso que há esse orgulho. Lembra do povo judeu? Qual foi o grande orgulho do povo judeu? Que inclusive foi uma das causas que o levaram a crucificar a Cristo. É que eles se julgavam o único povo da terra que pertencia a Deus. E eles levavam a marca da circuncisão, que era o maior sinal de orgulho daquele povo. Eles não imaginavam que Deus tinha como salvar pessoas em outros lugares. Porque imagine só. Deus escolheu a nação de Israel, e aqui para esse povo Deus deu a revelação da lei, e Deus deu também a revelação do tabernáculo, com os seus utensílios sagrados, os rituais e as festas, e os sábados e tudo mais. Deu também os profetas,
E os outros Deus não deu nada, aparentemente. Aí eles foram crescendo nesse orgulho de que o Deus verdadeiro é nosso e nós dele, e vocês estão todo mundo que seja perdido. Imagine só. E aí, de repente, lá na epístola de Paulo aos Hebreus, o escritor aos Hebreus fala assim: engraçado, vocês estão aí todos orgulhosos porque vocês são o povo de Deus e até desconfiados do Messias. Porque o Messias, o Cristo de Deus, Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote. Mas vós dizeis, como pode ele ser sumo sacerdote se ele é da tribo de Judá? E da tribo de Judá não saiu sacerdote, só sacerdote da tribo de Levi. Aí o escritor aos Hebreus vai tirar uma carta da manga, lógico, usando aqui um termo bem popular para que os irmãos entendam, que é aquela revelação que ninguém esperava que se trouxesse. Fosse engraçado, vocês estão achando que o sacerdócio se esgota aqui em Arão, a tribo de Levi? E se esquece que o próprio Levi, um dia, pagou o dízimo ao sumo sacerdote, ou ao sacerdote Melquisedeque. E aí foi, na verdade, uma surpresa, porque o escritor aos Hebreus lembra o povo hebreu que Abraão, um dia, quando lutava contra aqueles reis, quando ele fora libertar o seu sobrinho Ló, que voltava da batalha, ele se encontrou com um sacerdote da tribo, ou melhor, um sacerdote chamado Melquisedeque. E que certamente não fazia parte nem de Abraão, muito menos de Isaac, que dirá de Jacó, que dirá de Levi. Ou seja, o que se coloca aqui? Que Deus tinha um sacerdote e um sacerdócio fora das fronteiras de Israel. E o que é o sacerdócio, senão um mediador que leva os homens a Deus, que leva a salvação para os homens? Então isso nos revela o quê? Que a salvação de Deus, ela não se esgota e não se limita a um momento da história humana, mas a salvação de Deus está estendida a toda a humanidade em todos os tempos, mesmo para aqueles que viveram distantes no tempo e no espaço do próprio povo de Israel no Antigo Testamento. Ou seja, Deus não é como o homem, ele não está limitado. Nós estamos limitados, presos no tempo, presos no espaço, presos à cultura, presos ao entendimento que nós temos de alguma coisa no atual momento, mas Deus é atemporal. Deus, no seu plano de salvação, ele proveu meio ou meios de alcançar o homem onde quer que ele estivesse. E isso quebra com todo o orgulho cristão evangélico, sobretudo. Porque se os judeus, que era aquela nação escolhida da semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que coisa extraordinária, se eles se orgulharam exatamente porque presumiam ser o único e exclusivo povo de Deus, e no final eles próprios mataram o Messias, e a salvação se estendeu aos gentios, que dirá nós, que não temos essa linhagem, né? Como tinha o povo de Israel. Enfim, o que eu quero que os irmãos coloquem no entendimento e percebam é que Deus tem os meios de salvação, o Evangelho. Quando falamos de Evangelho da graça, que é específico da era do Novo Testamento, é apenas um aspecto do Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus inclui o Evangelho eterno, Evangelho do reino, Evangelho da graça. Amém, queridos? O Evangelho da graça, nós não temos nenhuma dificuldade de entendê-lo. É aquele que anuncia a Jesus Cristo enquanto o Messias de Deus, crucificado, morto pelos nossos pecados, ressuscitado dentre os mortos. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo, nesses termos da obra salvífica de Deus, dessa graça de Deus na pessoa de Cristo, são salvos. Mas são salvos, não somente salvos do fogo eterno para a glória eterna. É mais do que isso. Na verdade, é uma salvação muito especial, porque aqueles que confessam a Jesus Cristo, e só podem fazê-lo
aqueles que se deparam com o evangelho da graça, estes nascem de Deus. É o novo nascimento. O novo nascimento implica em que o homem que nasceu de Deus, ele agora tem o seu espírito humano regenerado. O próprio Deus regenera o homem com a sua própria vida, com o seu espírito. E não somente o espírito humano, mas também a alma e, por fim, o corpo. Aqueles que creram em Cristo, no Evangelho da Graça, por fim, estarão completamente amalgamados a Deus, espírito, alma e corpo. Eles terão Deus habitando o seu espírito, por fim sua alma, por fim seu corpo. É o que a Bíblia chama de glorificação. É a filiação plena. Imagine que estes participarão da natureza divina. Parece um pouco forte, né? Mas é exatamente o que Pedro diz na sua epístola, que nós, os que cremos, somos participantes da natureza divina. Agora, não significa que outras pessoas que não tiveram tamanho privilégio estejam excluídos completamente, porque se fala aqui do evangelho eterno. E é interessante, e aqui eu quero me deter apenas no evangelho eterno, a partir de agora, como é que se diz aqui, capítulo 14, versículo 6, que este anjo que anunciava o evangelho eterno, ele dizia, quando diz, dizendo, versículo 7 agora, temos aí o conteúdo do evangelho eterno. Qual é o conteúdo do evangelho eterno? O que se prega no evangelho eterno? O que se pede dos homens? Qual é a conclamação de Deus aos homens de toda a terra, nação, tribo, língua e povo? O que se diz? Diz o seguinte, olha pessoal, este é o evangelho eterno. Olhem para mim, temam a Deus. Temam a Deus. Não é solicitado deste evangelho, creiam na obra de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um aspecto do evangelho da graça. Aqui é dito no evangelho eterno, temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, os homens são convidados, nesta circunstância da grande tribulação, a temer a Deus, a dar a glória a Deus e adorar a Deus. Qual Deus? É a pergunta. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Deus Criador, não qualquer Deus. Isso porque na ocasião da grande tribulação, se os irmãos olharem bem aí a terceira voz, 14:9, é dito o seguinte, se alguém adora a besta e a sua imagem, então o evangelho eterno diz, temei a Deus, dai-lhe glória e adorai o Criador, está em oposição a quando se diz que se alguém adora a besta, porque o tempo da grande tribulação será o tempo em que o anticristo exigirá que todos o adorem, que todos se prostrem diante dele, que todos o recebam como Deus. Então o anticristo ele se opõe a Deus e ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a grande questão, o grande impasse, o grande conflito ali na grande tribulação, de modo bem específico, é a questão da adoração ao verdadeiro Deus. E isso não entra em contradição ao evangelho da graça, porque crer em Jesus Cristo é crer no verdadeiro Deus. Mas é como que nesse momento, as pontas, os extremos da história se encontrassem novamente. Porque esse foi o grande problema lá no início, na eternidade passada, quando Lúcifer, o querubim da guarda, ele se rebelou, ele caiu, e aí começou o grande conflito. A quem adorar? A quem ouvir? A quem obedecer? A Deus, o Criador, ou a Lúcifer, que agora reivindicava para si a adoração? E ele é tão astuto que ele teve a cara de pau e a coragem de chegar diante do próprio Filho de Deus encarnado
e falar: se tu és o Filho de Deus, então prostra-te diante de mim e me adore. No deserto da tentação. Dessa mesma tentação, essa mesma exigência do maligno que requer, que pede a Cristo que Ele próprio se prostre diante dele, isso é dito e é feito a todas as criaturas de Deus. Então, na grande tribulação, o Evangelho Eterno, ele diz: olha, não adorem a besta, não adorem ao anticristo, não temam a besta, não temam ao anticristo, não, como se diz aqui, não dê a glória ao anticristo, dê a glória a Deus, temam a Deus, adorai ao Criador. E de modo que muitos, nessa ocasião, ouvirão o Evangelho Eterno. Agora, entenda claramente que quando nós falamos dos homens sobre a terra, a própria Escritura, ela separa a humanidade em 3 grupos. A Bíblia diz que os homens de toda a terra, eles são classificados como gentios, ou judeus, ou igreja. Você que está ouvindo aqui essa noite, ou você é gentil, ou você é judeu, ou você é igreja. Gentios são todas as nações da terra, seja lá qual for. Os judeus é o povo de Israel. É o povo da aliança do Sinai. Os filhos carnais de Abraão, Isaque e Jacó. E a igreja, quem é? Ora, são todos os que, ou gentios, ou judeus, creram em Jesus. Então, quando um gentio crer em Jesus, ele deixa de ser gentio e se torna igreja. Quando um judeu crê em Jesus, deixa de ser judeu, se torna igreja. A igreja é a reunião de todos os que um dia creram em Jesus Cristo, independentemente de qualquer coisa. Então, Deus tem um tratamento específico para cada grupo. Para a igreja, o Senhor vai julgar a sua igreja no tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, a igreja de Cristo, ela tem um tratamento diferente dos gentios, diferente dos judeus. A igreja de Cristo será julgada no tribunal de Cristo, que é um tribunal familiar, em que somente a família de Deus se fará presente. Os gentios, os judeus, serão julgados nos 12 tronos, conforme está em Mateus capítulo 19, quando diz que os 12 apóstolos hão de julgar as 12 tribos de Israel. Agora, quanto aos gentios, e esse é o nosso ponto aqui de observação, porque o Evangelho Eterno se destina aos gentios, não à igreja e não aos judeus. Os gentios, eles também têm um tratamento especial. Eles serão julgados em 2 momentos específicos. Há 2 julgamentos que o Senhor dará aos gentios. Pastor, mas por que 2? Simples. Porque os gentios, que são as nações, que não creram certamente no Evangelho da Graça, por qualquer motivo que seja, e também não são judeus, as nações são divididas em 2 grupos. Existem os gentios mortos, ou não há os gentios que morreram? E existem também os gentios vivos. Quando Jesus voltar, pense comigo, quando Jesus voltar, haverá nações sobre a terra, pessoas das nações, serão os gentios vivos. Aí para estes, o Senhor vai ter o julgamento chamado o julgamento do trono de glória. Nós vamos ler isso agora há pouco, lá em Mateus capítulo 25. Só um minutinho. E também quando Jesus voltar, também não haverá os gentios mortos. Os mortos gentios serão julgados depois do milênio, lá no trono branco. Então são 2 os julgamentos para os gentios. O trono de glória no início do milênio, o trono branco no final do milênio. Ok? Vamos ver um e outro, para nós entendermos. Vamos para Mateus capítulo 25. E disso nós estamos falando do Evangelho Eterno. Os irmãos verão agora como é a questão do Evangelho Eterno na prática. Capítulo 25 de Mateus, a partir do 31 em diante. Os irmãos encontraram?
Mateus capítulo 25, 31 em diante. Vamos atentar para essa porção. Eu digo atentar porque há muitos detalhes aqui nesse texto que revelam essa verdade. Ao passo que quando nós lemos, isso acontece na maioria das vezes, nós costumamos passar despercebidos desses detalhes, e aí a leitura se torna uma leitura sem muito atrativo, e sobretudo uma leitura sem muito significado. Aí as pessoas preferem resumir. Não, aqui é o seguinte, Jesus Cristo vai vir, aí ele vai separar o salvo do perdido. Pronto, o crente do ímpio. Eles resumem desse modo. Não vai ter o salvo? Não vai ter o perdido? Um não vai para o céu, para o inferno? Não, é só isso que está dizendo aqui, mais nada. Será que é isso mesmo, queridos? Vamos observar esse texto. Olha direitinho aí. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então temos aqui o primeiro momento. Mas aqui o texto situa o momento que esse texto, ou que o evento dito nesse texto, irá acontecer. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É a vinda. Ele vai descer dos céus, na sua glória, na sua majestade, com seus anjos, e se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, quando ele se assentar no trono de sua glória, quem será reunido na sua presença? Todas as nações. Isso é muito importante que você perceba que o texto não está aqui referindo-se ou se referindo à igreja. Pastor, mas eu achava que as nações devem ser todas as pessoas do mundo, incluindo quem é igreja e quem não é. Mas é que está o grande detalhe, isso é um princípio hermenêutico. Dá uma pausa aí, segura aí, e abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 10, e veja o versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, vírgula, nem para gentios, vírgula, nem tampouco para a igreja de Deus. Ora, não bastaria dizer para as pessoas, mas não, há um critério. Nem para os gentios, nem para os judeus, nem para a igreja. Isso porque há uma distinção clara entre gentios, judeus e igreja. Por não discernir isso, muitas vezes, é que muitas pessoas, ao ler a Escritura, elas colocam tudo num saco só, chama o saco de gato. Diz que uma vez um político, né? É a história que o povo conta, não tem nada a ver com a política de hoje, com a eleição, nada disso, é só a história que o povo conta. Né? E aí, um deles lá fez uma coisa errada, aí chegaram para uma senhora e falou assim, vem cá, a senhora sabe qual que é o indivíduo aí, para a gente poder pegar o rapaz aí, de punir e tal? Falou, não, meu filho, você pode pegar todos eles, colocar tudo dentro de um saco, amarra a boca, e pode descer a pancada. No que pegar é ele. Ou seja, esse é o saco de gato que fala, né? Tudo misturado lá dentro. Então, muitas vezes, por falta de critério, coloca tudo num saco só. Tudo num pacote só. Nós temos que ter critérios, né? Por exemplo, Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam para Jesus Cristo a respeito dos últimos dias, da vinda de Cristo, da consumação dos tempos, Jesus, ele responde a respeito da sua vinda, a respeito da consumação dos tempos, do fim dos dias, só que ele responde em 3 momentos diferentes. Ele responde no momento, porque ele quer falar sobre a sua vinda na perspectiva do povo judeu. No outro momento, ele fala sobre a sua vinda, mas agora enfatizando os gentios. Ou melhor, a igreja. E no terceiro momento, que é esse que vamos ler agora em Mateus 25, ele está falando para as nações. A grande prova disso, querem ver? Mateus 25. Observe para os irmãos verem.
Quando fala grego, o irmão Lucas vai, pastor, na minha Bíblia fala grego, não fala gentios. É porque o mundo de então era o mundo ocidental, o mundo que foi ocidentalizado pelos gregos. A cultura grega imperava. Nós somos gregos pela cultura, ou esse mundo ocidental. Embora fosse o mundo romano, mas no caso, os romanos, ao conquistarem os gregos, eles se apropriaram da sua cultura. É o mundo helênico que fala. Portanto, quando dizer gregos, se refere aos gentios. Tá bom? Então, Mateus capítulo 24 e 25, se os irmãos bem observarem, aí, quando Jesus vai responder, capítulo 24, para os discípulos a pergunta, ou as perguntas acerca da sua vinda, da consumação dos séculos, né? Jesus fala o seguinte, olha, observa aí, capítulo 24, versículo 15, diz assim, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, olha como que o discurso de Cristo aqui se situa geograficamente. Os que estão na Judeia, fuja para os montes. Você fala assim, Jesus, e quem estiver lá na Itaguatinga foge para onde? E quem estiver na Samambaia vai para onde? E quem está lá no Pessul? A questão aqui é os judeus. Quando, na boca da mata. Os que estiverem na Judeia. Isso porque a ênfase aqui da resposta aplica-se aos judeus. Cristo falará aos judeus e dará a mesma resposta. Agora, dando uma ênfase, depois à igreja, depois aos gentios. Em 3 momentos, porque assim se divide os povos. Observe um outro detalhe. Diz aqui também no versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Outro ponto importante que demonstra que ele está falando aqui para os judeus. Isso porque Jerusalém era uma cidade murada, com muros e com portões. De modo que eles moravam lá dentro, mas os seus campos ficavam fora da cidade. Então quem estava no campo não deveria voltar à sua casa, porque Jerusalém estaria como sitiada, totalmente cercada por ocasião desse tempo de grande tribulação, por causa da guerra do Armagedon. Outro detalhe, versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. E novamente, sábado e inverno diz respeito a um lugar específico. Não é ou não é? Porque inverno não é inverno em todo lugar. Então, no caso, a região lá do povo de Israel, no deserto, uma região muito desértica, então o inverno muito frio, as montanhas, o relevo, e no caso do sábado também, porque as portas de Jerusalém, elas fechavam no pôr do sol da sexta-feira e só se abria no pôr do sol do sábado. Então, durante todo o sábado, a cidade ficava com os portões trancados. Então, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Porque imagina eles quererem fugir no sábado e as portas estão trancadas. E o pior é que tinha a lei dos judeus, não de Deus, mas dos judeus, que no sábado só podia caminhar 1 quilômetro. Como é que vai fugir 1 quilômetro? Opa, parou! Nós estamos fugindo. Pois é, mas infelizmente não tem jeito, que é a jornada de um sábado. Né? Então observe que tudo isso demonstra claramente que nesse primeiro momento o Senhor está falando especificamente para os judeus. Porque Deus, na sua economia, tem um tratamento específico para o povo judeu. Diferentemente da igreja. A partir do 32, Jesus começa a falar sobre ou acerca da sua vinda por meio de parábolas. Os irmãos sabem que esse mecanismo de parábolas se refere à igreja? É um método próprio de Deus falar à igreja? Isso está dito lá em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, no Evangelho de Mateus, Jesus começa a falar por parábolas. Até então, antes de Mateus 13, ele não havia falado por parábolas. Ele só começa em Mateus 13.
Isso por um motivo muito simples. Vamos lá. Capítulo anterior do 13, qual que é? Qual capítulo vem antes do 13? Isso é muito importante. O 12 vem antes. E o que acontece no capítulo 12? É o momento em que os judeus pecam contra o Espírito Santo, no sentido de rejeitarem a obra do Messias. E é naquele momento, então, que chegam ali a mãe de Jesus e seus irmãos, suas irmãs. E alguém fala, olha Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar-te. Ele responde, olha, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Então esse evento não é nenhum desprezo de Cristo à sua família terrena, não. Mas profeticamente e simbolicamente, ele está dizendo, o meu negócio agora, a partir de então que vocês pecaram contra o Espírito Santo, que me rejeitaram plenamente, é que o meu relacionamento não é com aqueles que participam de carne e sangue comigo, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. Aí diz a Bíblia, ele saindo de casa, foi à beira-mar. Então ele sai para levar o evangelho aos gentios, quando ele começa então a pregar o evangelho como um semeador para gerar a igreja. É aí então que ele começa a falar por parábolas. Aí os seus discípulos falam assim, Jesus, por que tu fala-lhes ou fala a eles por parábolas? Olha a pergunta dos discípulos. Jesus respondeu, não, porque a vós, meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não é revelado. Então esse método de parábola é um método de revelar e ocultar ao mesmo tempo. Revela aos discípulos de Cristo, oculta daqueles que não creem no evangelho. Então parábolas é um método próprio para se falar à igreja, para revelar à igreja as verdades eternas. Então em Mateus capítulo 24, quando Cristo começa a falar por parábolas acerca da sua vinda, ele começa a falar à igreja. Ele primeiramente falou aos judeus, agora ele fala à igreja. A parábola aqui da figueira, depois a parábola do servo bom e do servo mau, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, versículo 14, a parábola dos talentos, tudo a igreja. No 25, começa dizendo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações. Vê-se aí claramente, judeus, igreja e agora as nações. Então, quando ele diz aqui, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, o grande julgamento, se refere não aos judeus, se refere não à igreja e se refere às nações. Isto é, aos gentios. É difícil de entender essas coisas, né? Ou seja, é muito complexo, na verdade. É muita informação. Mas não tem o que fazer. Tem que falar. A gente se esforça para entender, depois pega a gravação e fica ouvindo várias vezes, você vai entender. Então, o que nós temos aqui? Que o Senhor, ao vir na glória, na sua majestade, com seus anjos, ele vai reunir em torno desse trono todas as nações. Ele vai julgar as nações. Aqueles exatamente que estão vivos, né? Porque os mortos só no final do milênio. E como é que vai ser esse julgamento? Qual o critério desse julgamento? Com que base ele vai julgar as nações? Vamos continuar o texto então. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E é lógico que nesse momento vão dizer, pastor, tá vendo que você estava errado? Está aqui, ó. Os cabritos das ovelhas. As ovelhas são os crentes, a igreja, ovelha. E os cabritos bode são os ímpios. Pastor, aqui é simples. Aqui é salvo e perdido. Não seja precipitado. Veja comigo esse salmo de número 100. Salmo de número 100. Diz assim, olha. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os crentes. Hã? Não.
Salmo 100. Salmo 100, irmãos. Não é o Salmo 101, é o Salmo 100. É o 100 mesmo? É porque a Bíblia Católica tem um problema de numeração de salmos. Vocês já viram? Que os salmos não batem. A numeração não bate. O Salmo 91 nosso lá é o 90 deles. É tudo atravessado. Então olha direitinho aí, ó. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os evangélicos. Gente, Salmo 100, pelo amor de Deus. Olha direitinho aí. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os crentes. Não? Todas as terras. É um salmo universal, né? Todas as terras. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Ou seja, foi Ele quem fez os crentes. Não, quem fez todos os homens. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, ao se referir aos homens, é como um grande rebanho. Ovelha é apenas uma figura para ilustrar o homem que teme ao Senhor. Não somente. E aqueles que rejeitam e resistem, aí são chamados de bodes. Mas não exatamente o crente evangélico, batista, presbiteriano, assembleano, iurdiano, devapiano, como é que fala? Sei lá como é que fala. Não vou inventar o nome para nós, rapidinho aí, alguém vai inventar. Mas o importante é que os irmãos percebam que ele vai separar uns dos outros, voltando para Mateus capítulo 25, uns dos outros, ou seja, essas nações reunidas, que são formadas por pessoas, ele vai separar uns dos outros. Há um critério. Qual é o critério que torna uma pessoa dessas nações ovelha e outro bode ou cabrito? E então, versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, versículo 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Presta atenção nesse critério bíblico. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, isto é, as ovelhas: vinde, filhos do meu pai. Ou melhor, vinde, filhos do nosso pai. Não é isso que diz? Vinde, benditos do meu. Olha como ele demarca bem a separação. Vinde, benditos, abençoados, porque o evangelho é uma bênção para aquele que recebe, do meu pai. E isso faz uma demarcação clara, que separa, que divide, que individualiza, que distingue o evangelho do reino, melhor, o evangelho eterno do evangelho da graça. Porque aqueles que creem no evangelho da graça, eles são feitos filhos de Deus. Como diz lá, né, em João, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esses do evangelho da graça nascem de Deus, portanto são filhos de Deus. E Jesus Cristo, que é filho de Deus, antes o filho unigênito, agora diante de tantos filhos de Deus, ele é feito filho primogênito de Deus, primeiro, porque muitos outros também são feitos filhos de Deus à sua semelhança. De modo que em Hebreus capítulo 2, diz que o próprio filho, dizendo ao pai, ele fala: Pai, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio dos meus irmãos, porque eu não me envergonho de lhes chamar irmãos. Então a própria Escritura diz que nós somos irmãos de Jesus Cristo e, portanto, Deus o Pai é o nosso Pai. Por isso ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus. A filiação é uma bênção
específica e própria do Evangelho da Graça. Tanto é que quando Cristo ressuscitou, ele disse para as mulheres que foram vê-lo no sepulcro, né? Ide a Galileia e dizei aos meus irmãos, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, essa é uma particularidade do Evangelho da Graça. Quantos creem em Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, no Cristo crucificado e ressurreto, são feitos filhos de Deus, compartilham da filiação do Pai juntamente com Jesus Cristo. Agora, aqui, como se refere às nações, e aqui o âmbito do Evangelho é do Evangelho eterno e não da graça, é dito, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Implica o quê? Que esses, embora benditos, não são feitos filhos de Deus. Isso pode até gerar uma ofensa, né? Ah, mas não são filhos? Calma. Dizer que não são filhos não quer dizer que não são criaturas. Não é nenhuma ofensa. Quando Deus criou o homem, Adão, e dele criou toda a raça humana, então todos os homens são criaturas de Deus, feituras de Deus, criação de Deus. Agora, quando essa criatura ouve o Evangelho da graça e nele crê e confessa a Jesus Cristo, aí essa criatura, ela é feita filha de Deus, nasce de Deus. Então não quer dizer que os outros que não são filhos são do diabo. Ah, não é filho de Deus, não é filho de quem? Não, não é essa a ideia. É a filiação. Tanto é que Jesus falou assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer dessas criaturas, se for batizado, será salvo. Então, ser salvo, aqui nesse contexto, é a criatura recebendo o poder de ser feito filha de Deus. Então, esses aqui, de Mateus 25, eles não são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus. Ou seja, eles não creram no Evangelho da Graça. Aqui não diz a razão, o motivo, nós não temos como tratar isso agora, mas uma coisa é certa. Eles ouviram o Evangelho eterno. Aquele Evangelho pregado lá na grande tribulação, de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe a glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar. Veja como se deu esse crer nesse Evangelho. 34 do 25 de Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, eles entrarão para o reino de Deus, eles serão os povos, eles serão as nações aqui no reino terreno de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai reinar sobre nações. Não vai reinar? O que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27? Quem sabe de qual? Apocalipse 2, 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com cetro de... Pausa aí. Desculpe-me. Pensa comigo. O vencedor, e essa é uma palavra que é dito às igrejas. Então, olha como a própria Escritura distingue. O Espírito diz às igrejas. O que diz às igrejas? Olha, quantos de vocês, igreja, vencerem as degradações, vão receber autoridade no reino milenar para reinar sobre as nações. Que nações são essas? Sobre as quais os crentes vencedores vão reinar. E aqui está um ponto determinante, queridos. Desculpe me colocar assim, mas é porque eu tenho que ser bastante prático. A teologia convencional, pelo menos as teologias do senso comum, pregada dos púlpitos, elas dizem assim, olha, se prepare porque Jesus está voltando. Então, glória a Deus, amém. Tem que se santificar, não pode pecar, não pode, que ele pode voltar daqui a pouco. Agora todo mundo pode sumir aqui de repente. E você pode ficar. E quando ele vier, então, vai arrebatar o seu povo, vai ter a grande tribulação, e aí ele vem
e faz o quê? Leva a sua igreja para o céu, e os ímpios vão para onde? Para o inferno. E aí, nós vamos morar no céu eternamente, e os ímpios ficam num tacho de fogo eternamente. O senso comum não cogita e não considera o reino milenar de Jesus Cristo sobre nações. Na escatologia do senso comum, não existe lugar para as nações. As nações sequer são incluídas. Eles são verdadeiros maniqueístas, né? Ou é salvo ou é perdido, ou é céu ou é inferno. Não tem esse negócio de nações. Ora, mas Jesus falou que o crente vencedor, que guardar até o fim as suas obras, vai reinar sobre as nações. Que nações são estas? De onde elas vieram? Então, quando Cristo estabeleceu o seu reino sobre a terra, estabelecer definitivamente e manifestá-lo, porque hoje o reino de Cristo já está na terra, mas não foi ainda manifestado, e ainda está sendo estabelecido, não foi de todo estabelecido, mas quando ele estabelecê-lo plenamente e manifestá-lo, ele vai reinar sobre as nações aqui na terra. Por isso que é dito que o vencedor, que guardar até o fim, este vai receber o direito de reinar com cetro de ferro sobre as nações. De onde virão essas nações? Daqui, desse julgamento, de Mateus capítulo 25. Por isso ele diz assim, olha, versículo 34 do 25 de Mateus. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por que essas nações? Por que essas pessoas aqui, ditas ovelhas à direita de Deus, à direita de Cristo, por que elas entrarão para o reino, para serem as nações durante o reino milenar? O que lhes dá esse direito? A resposta está aqui, ó. Versículo 35. Porque creram em Jesus Cristo, morto e crucificado, e sepultado, e ressurreto. É isso? Observa o critério, queridos. Por que estes ditos ovelhas vão compor as nações no reino de Cristo? Aí diz a razão, por esse simples motivo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E aqui vem uma questão interessante, porque estes nações, ditas ovelhas, ditos justos, separados para comporem as nações sobre a terra, eles entram para o reino, para serem as nações do reino, segundo Jesus Cristo, porque deram de comer a Cristo, deram de vestir a Cristo, foram ver o Cristo que estava preso, assistiram a Cristo em todos os momentos. Só tem um detalhe, eles não sabem quando se deu isso. Ora, Senhor, quando é que isso aconteceu? Nós não temos ciência ou lembrança de que algum dia te vimos assim e te socorremos. E aqui está 2 pontos importantes. O primeiro, sendo estes aqui, aqueles que na grande tribulação ouvirão o evangelho eterno, eles ao temerem a Deus, temer a Deus significa colocar Deus em primeiro plano, honrá-lo, respeitá-lo, tê-lo em consideração. Eu costumo dizer que hoje, nessa época de Laodiceia, falta muito temor de Deus no coração, sobretudo dos cristãos. Porque muitos não levam em conta
o próprio Deus, não levam em conta a sua palavra. É aquele filho que o pai fala com ele e desdenha. Chega um ponto que nem mais desdenha, nem ouve mais, ignora completamente. Não teme, falta o temor. Então, como na grande tribulação, o grande problema é a imposição e a perseguição que o anticristo colocará contra o povo de Deus aqui na terra, contra os judeus que ficaram selados, né? E mesmo contra a igreja que aqui permaneceu, que não foi arrebatada. Então, esses que temem a Deus, eles de alguma maneira vão socorrer estes que aqui ficaram. Por isso que a Bíblia diz que por ocasião da tribulação, o Senhor vai prover socorro para o seu povo. E como é que ele vai prover socorro? E aí quando fala que vai prover socorro, nós vivemos numa era de uma loucura por ver milagre, porque todo mundo quer milagre. Só que o milagre que ele quer ver é o milagre de ver um paralítico saltar. E se esquece que toda vez que você acorda de manhã, que você sente suas pernas e você caminha, isso é um milagre. Quer ver o cego de nascer se enxergar. Mas esquece que a sua visão, que está boa e sadia, já é um milagre. Que o desabrochado de uma flor já é um milagre. Que a vida em si é um milagre. E que a todo momento está acontecendo grandes milagres, porque tudo é um milagre divino. Não é isso? Então, na grande tribulação, muitos serão socorridos, né? Vão prestar socorro aos cristãos que aqui ficarem, de maneira que eles vão receber esse socorro divino como uma providência de Deus. Uma providência de Deus. E isso é Deus agindo mediante a instrumentalidade humana. Isso é milagre. Porque quando fala que Deus vai prover socorro, logo pensam, de repente eu vou estar aqui, aí vai vir um bicho, um demônio atrás de mim, Deus vai enviar um anjo com espada. Né? Porque o povo quer ver anjo com espada. Esquece que você é o anjo. Você é o anjo na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, que muitos, ao hospedarem peregrinos, hospedaram anjos sem saber. Olha como a Bíblia se desvia da busca louca por milagres e coloca Deus, que é o grande milagre, agindo no cotidiano das pessoas, sem a explosão do milagre, mas o milagre sempre imanente, presente no cotidiano. Então Deus vai prover socorro para o seu povo. De que maneira ele vai prover socorro? Usando pessoas para acolher os que ficaram, para alimentar, para vestir, para curar, para socorrer. Então, é dito assim, olha, quando Jesus responde no capítulo 25, versículo 38, ou melhor, versículo 40. O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aí ele coloca, sempre que o fizestes a um destes. Então, quando ele fala a um destes, ele aponta para um grupo de pessoas. Como se distingue claramente, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos. Aí vem, irmãos, não vem aí? No 40. Meus pequeninos, esses socorridos são irmãos de Cristo? Então, esses são filhos do mesmo Pai. Por isso que é dito para as nações, vinde benditos do meu Pai, quando vocês socorreram os meus irmãos. Então, mais uma vez, se separa claramente esses dois grupos. A mim me fizeram. Então, todos aqueles que na grande tribulação ao ouvir o evangelho eterno, voltaram seu coração a Deus em temor, em adoração devida a Ele, porque só Ele é o Criador. E isso se manifestou, esse crer no Evangelho, e entenda isso, o crer no Evangelho não é uma filosofia. Tiago já declarou na sua carta. O crer no Evangelho é um poder que opera e produz mudanças interiores
que se manifesta em obras exteriormente. Então, quando eles creram neste evangelho eterno, logo esse crer se manifestou em atitude de socorrer aqueles que são de Deus. E temer a Deus e não temer ao anticristo. E eles socorreram. Então, muitos que aqui ficarem na grande tribulação serão socorridos por estes que aqui nesse julgamento vão compor as nações durante o reino milenar. Ou seja, o critério aqui é, ao ouvir o evangelho eterno, é este evangelho eterno que os torna dignos, portanto, de comporem aqui este reino. É lógico que esse tornar digno, não que eles fossem em si mesmos, mas é o poder operante do evangelho que trabalha no coração e produz esse temor e converte o coração e produz mudanças. Agora, por outro lado, esse evangelho eterno não se esgota aqui no tempo da grande tribulação. Isso porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele declara o seguinte, que aqueles que viveram fora da esfera espaço-temporal do evangelho da graça, está em Romanos capítulo 1, eles também são indesculpáveis diante de Deus, ainda que não ouviram o evangelho como nós ouvimos. Aí ele vai colocar em dois termos, porque eles tinham as marcas do Criador em toda a criação. Por isso eles são indesculpáveis. Ele fala, porque os atributos de Deus, assim como seu eterno poder, são manifestados nas coisas que foram criadas. Então essas nações remotas no tempo, no espaço, no passado distante, ainda que não tiveram o conhecimento da lei, nem de Moisés, nem de Davi, nem de João Batista, nem de Jesus Cristo, nem dos apóstolos, mas eles tinham a revelação mínima de Deus. E eles puderam amar, ou podiam amar a Deus, o Criador de todas as coisas. Deus não pode chegar a uma pessoa que viveu, num lugar remoto, num tempo remoto, que nunca ouviu sequer falar de Noé, que dirá de Moisés. Nunca ouviu acerca deste livro, nunca viu este livro. Se perguntar para ele quem é Jesus, ele pensa que está falando de alguém, de um vizinho seu. Pessoa que nunca teve o conhecimento do evangelho. Deus não pode julgá-lo do modo como ele julga alguém que esteve diante do evangelho. Então, Deus vai cobrar dele o quê? Como é que Deus vai julgar tal pessoa? Ora, vai julgar na base daquele mandamento eterno, que diz o seguinte, olha, amarás a Deus. Ah, mas você acha, pastor, que aquele índio lá no meio do mato, aquele fulano lá, aquele bárbaro, você acha que ele amava a Deus? Aí eu pergunto, qual é o conceito de amar a Deus para você? É o grande problema, amar a Deus. Que tanto se ama a Deus? Qual é o instrumento que você vai medir o amor? Aí a Bíblia fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É na medida do seu conhecimento. Se você nunca ouviu falar de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, dos evangelhos, das epístolas, de nada disso. Mas você pôde conhecer minimamente a Deus. Naquela flor que desabrochava, no ocaso do sol, no crepúsculo, na aurora, na chuva, nos ventos, na criação. Adorar esse que fez. Sequer eu sei o nome, mas ele é o único digno da adoração. Isso é um critério. Só que isso não se esgota em palavras, não se limita a palavras, melhor dizendo. Porque esse amor a Deus, ele é manifestado em generosidade para com o próximo. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, João fala o seguinte, devemos nós amar não somente de língua, ou de fala, de palavras, mas de fato e de verdade. Aí ele diz, se você diz que ama a Deus, mas você aborrece o seu irmão, como é que você pode amar aquele a quem você não vê e aborrece aquele que está diante de você? Com outras palavras, você é um mentiroso. Como é que eu sei que eu amo a Deus?
Porque Deus é espírito. Onde é que está Deus aqui? Alguém já viu Deus em algum lugar? Quem já viu? Nunca viram? Estranho. Vocês nunca viram Deus? E como é que vocês dizem? Quando eu falo vocês, é um sentido retórico para a gente poder refletir. Como é que nós servimos a Deus? Você nunca nem ouviu e serve a Ele? Não é estranho? Você não acha estranho, não? Não, eu sirvo a Deus. É? Onde é que Ele mora? Ah, sei lá, lá acima, lá. E aí, você é servo? Eu sou servo dele. Mas o que você faz para servi-lo? Não, eu vou para a igreja e fico lá. E é estranho esse negócio de levantar a mão para o céu assim, não é? Porque o que está no Japão levanta a mão para que lugar? Se você sair fora do globo e você pudesse ver o centro no planeta Terra tudinho com as mãos para cima, como é que ficariam as mãos? Não é um pouco estranho? Mas me diga, como é que se serve a Deus? A base do servir a Deus é o amor. É a base. E você serve a Deus. Ah, pastor, porque quando eu me converti, eu comecei a servir a Deus, né? Ou seja, antes eu não servia. Aí me converti, agora eu sirvo. Tá bom, e o que você faz? Eu não corto meu cabelo, eu não bebo mais a cachaçinha, que eu tomava cachaçinha, não tomo a cachaçinha. E agora, domingo eu ia para a feira, agora eu vou para o culto, escola dominical. Aí canto no coral, levo um dinheirinho lá na oferta. O que mais? Perdi um bocado de amigo, que agora eu sou uma pessoa muito santa. Eu não posso nem visitar meus parentes mais. Porque meus parentes vão tudo para o inferno, só eu que vou para o céu. É isso que é servir a Deus? Olha o que é servir a Deus, olha. Quando você me vestiu... Ah, Senhor, eu não me lembro que eu algum dia te vesti. É, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu não me lembro disso. É porque você dá de comer, você veste, você visita a Deus quando você faz isso ao próximo. Visitar o próximo é visitar a Deus. Dar de comer ao próximo é dar de comer a Deus. Vestir o próximo é vestir a Deus. Você quer ver uma ideia boa aqui? Só para os irmãos terem uma noção. Pensa comigo, se fosse possível isso. De repente aqui na frente, ó, parecia Deus. E você soubesse de fato, tivesse a plena consciência que era Ele. Você ia ficar feliz? Quem queria ver Deus agora? Quem quer ver Deus? E os outros não querem ver? Eu me livro, ver Deus. Quem quer ver Deus? Acho que até o ateu fala, não, agora quem quer ver sou eu. Até o ateu quer ver, que dirá o crente. Porque ver a Deus seria a coisa mais linda do mundo, porque é o contato com o divino que você diz que ama e serve. Então imagina se Deus... Não, Deus é muito grande. Jesus Cristo, não que Jesus Cristo não seja Deus, mas em razão da sua humanidade glorificada, é mais fácil você conceber a ideia que aparece Jesus Cristo aqui agora. Ó. Olha os cravos, toca aqui incrédulo. Tomé, vede que espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Imagina só, pensa comigo. Jesus Cristo, todo de branquinho. Aquele vestidão branco, cabelão, olho azul. Você ia ficar feliz? Aí Jesus falava assim para você assim, ó, gente, eu estou com tanto frio e com tanta fome. Quem pode me dar uma roupa para eu vestir? Você daria a sua melhor roupa para ele? A melhor ou a pior? Digamos que todo mundo quisesse dar, falando, não. Eu vou escolher quem vai me dar a roupa. Ia ser uma briga danada, não ia? Porque todo mundo queria. Eu dei a minha blusa de frio para Jesus vestir. É muito lindo isso. Só que por que ele diz, quando você cobre o outro, você cobre a mim, e para o outro ninguém briga para cobri-lo? Por uma simples razão. Porque o nosso conceito de Deus está totalmente invertido e diabolizado, e satanizado, e pervertido.
Porque todo mundo quer servir aquele que ninguém vê. Mas servir aquele que vê, aí entra o espírito luciferiano de egoísmo, de maldade, né? De desprezo. E Jesus ensina o seguinte, que amar a Deus é amar o outro. Eu sei que isso no plano do discurso é muito bonito, né? E para mim é muito cômodo também estar aqui falando isso para vocês. É muito cômodo, né? Poderia ser o contrário, eu sentado aí, você falando aqui. Mas para qualquer um aqui na frente também seria muito cômodo. Então não estou dizendo para vocês, estou falando para nós e de todos nós. Isso é algo que deve ser, no mínimo, ou inicialmente, desejado. Senhor, muda meu coração, muda isso. Me revela, me mostra, me quebranta, para que a nossa vida cristã possa ser efetiva, ou efetivamente um serviço a Deus. Então observa que ele diz, quando fizeram isto a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Razão porque o apóstolo Paulo, falando daqueles que viveram distantes do Evangelho, Romanos capítulo 1, o que ele fala? Ele fala que não somente Deus era reconhecido na criação, mas como que cada pessoa também tinha dentro de si a consciência acusando-lhe ou defendendo-lhe na medida em que ele se relacionava com as pessoas. Ou seja, é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a pessoa pode nunca ter conhecido a Escritura, nem a Bíblia Sagrada, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Jesus Cristo, nem os apóstolos, mas ele vê Deus na criação e no seu trato com o seu próximo, Deus colocou-lhe a consciência, que é uma revelação mínima da vontade de Deus no nosso trato para com os outros. É por isso que esse Evangelho eterno, ele visa alcançar aqueles que nunca ouviram o Evangelho da graça, e visa de uma maneira bem particular alcançar alguns que estarão aqui na grande tribulação, que serão convidados a não adorarem a besta, a não temerem ao anticristo, pelo contrário, temerem a Deus e serem nessa ocasião instrumentos do Altíssimo para socorrer os seus filhinhos que estarão aqui sendo perseguidos durante esse período de grande tribulação. Agora, cuidado, porque ainda assim, alguns poderão interpretar. Pastor, então quer dizer que esses que fizeram isso serão salvos? Sim. Pelo menos até este momento aqui, eles vão compor o reino de Cristo. É lógico que no final do milênio, está em Apocalipse capítulo 20, é dito que haverá uma outra rebelião dessas nações. E aqueles que não se rebelarem nessa última rebelião, está em Apocalipse capítulo 20, que é a última de todas as guerras, esses que ainda assim se mantiverem fiéis ao eterno, eles vão entrar para a eternidade como cidadãos da nova terra durante toda a eternidade. No Apocalipse capítulo 21, falando da nova Jerusalém que desce do céu, é dito que as nações andarão à luz da nova Jerusalém. Então, novamente, as nações, elas aparecem no cenário e no contexto do novos céus e nova terra. E todos os gentios, os mortos que não foram julgados nesse tribunal no trono de glória, serão então julgados no trono branco. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Nós veremos com mais detalhes quando chegarmos neste capítulo, capítulo 20 do Apocalipse. Falaremos com muita propriedade. Já falamos em mensagens anteriores, salvo engano, há 2 mensagens anteriores, quando diz lá, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que se entende que muitos serão encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, que serão restaurados a uma condição adâmica antes da queda para compor as nações, não agora somente durante o reino, mas sobretudo durante a eternidade. Aí o restante do capítulo 25 de Mateus é exatamente o inverso do que até aqui se leu. O rei, então, versículo 41, dirá aos que estiverem à esquerda,
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui essa informação é importante. O lago de fogo foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Muitos irão para lá, muitos homens, mas porque se uniram a eles em completa rebelião contra Deus. Na verdade, o que afasta o homem de Deus e o priva da salvação é a rebelião contra o eterno. Quem mantiver um espírito de rebelião contra o eterno, contra o Criador, estará ao lado do maligno e, portanto, irá juntamente com ele para o lago de fogo, para ele e seus anjos preparados. 42 diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então vão compor eternamente esse reino com Deus na eternidade. De modo que o que há de importante que se diga, antes de nós concluirmos, é que mesmo sendo o evangelho eterno, e não o da graça especificamente, nesses aspectos particulares, é que o fundamento do evangelho eterno, como o da graça, como o do reino, a base é uma só. O que possibilita que essas pessoas sejam salvas, ainda que não seja pela filiação e para a filiação, mas seja como uma mera restauração, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque a morte de Cristo não redime apenas homens que creem no seu nome, redime todo o universo para si. É a plena reconciliação. E aí nós lemos mais um versículo antes de terminarmos. Colossenses, capítulo 1, e que nós encerramos essa ministração. Capítulo 1, versículo 20. Irmãos, encontraram? Veja o que diz esse texto, olha. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos. Então, olha a extensão da obra de redenção de Cristo. Não redime apenas pessoas, mas redime todas as coisas. Então, o universo, que foi, na verdade, separado de Deus, e olha que a palavra diabo, que vem de diabolos, significa exatamente separação, esse rompimento que separa a criatura do Criador. Esse rompimento, ele só pode ser reconciliado com Deus. Toda parte caída, todo o universo caído, que separou-se do Criador, é com ele reconciliado mediante o sangue da sua cruz. Então nenhum ser estará na eternidade com Deus, de alguma maneira com ele reconciliado, seja na condição de filho e portanto glorificado, participante da glória de Deus e da vida de Deus, ou como um mero restaurado a uma condição adâmica, mas reconciliado com Deus, de volta a Deus. Nenhum deles, e ninguém, nada, com Deus reconciliado, estará reconciliado noutra base, senão na base do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o sacrifício de Cristo que reconcilia, que salva, que restaura, que traz o homem e o mundo caídos de volta a Deus. Amém, queridos?